Olá, alunos! Meu nome é Rafael Gustavo, sou médico de família e comunidade e vou estar trabalhando com vocês aqui os conteúdos de medicina preventiva. Então, na nossa primeira aula do Gabarita E, nossos temas serão, na verdade, leis e princípios do SUS. Nós vamos trabalhar as leis orgânicas de saúde número 8.080 e 8.142 e os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Então vamos lá. Temos esses assuntos para trabalhar então, leis orgânicas de saúde 8080 de 1990 e 8.142 de 1990. Vamos trabalhar também os princípios doutrinários do SUS, os princípios organizativos do SUS e vamos aprender a diferenciá-los. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula para quebrar um gelo aqui já com um caso clínico. Nós vamos tratar do caso clínico da Dona Joana. Então, Dona Joana tem 72 anos, reside sozinha em uma área de difícil acesso na periferia de Valença, Bahia. Há algumas semanas começou a sentir-se progressivamente mais cansada, com tosse persistente e inchaço nas pernas. Sem plano de saúde e com recursos financeiros limitados, hesitou em buscar atendimento, acreditando que não tinha direito a um serviço de qualidade. Preocupada, uma vizinha a convenceu a ir à Unidade Básica de Saúde, a UBS do bairro. Ao chegar, Dona Joana foi prontamente acolhida pela equipe de enfermagem, que realizou a escuta inicial e os primeiros sinais vitais, garantindo seu acesso ao sistema de saúde independentemente de qualquer condição, renda ou status social. Então aqui está marcado em negrito, porque esse conceito vai ser trabalhado durante a aula e nós vamos explicar depois esses conceitos. Durante a consulta com o médico da família, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca descompensada e uma bronquite associada. O médico, ao planejar o cuidado, não se limitou a prescrever medicamentos. Ele percebeu a dificuldade de Dona Joana em seguir as orientações devido à sua condição socioeconômica e ao isolamento. Assim, traçou um plano que incluía não apenas o tratamento medicamentoso e o acompanhamento na UBS, mas também visitas domiciliares de um agente comunitário de saúde, ACS, para monitoramento e suporte, encaminhamento para o serviço social para avaliação de auxílio e uma futura consulta com um cardiologista para manejo especializado. Então, aqui nós teremos mais um conceito que nós vamos trabalhar durante a nossa aula. Considerando a fragilidade de Dona Joana e a urgência de sua condição, a equipe da UBS agilizou seu encaminhamento para o cardiologista, buscando uma vaga o mais rápido possível e auxiliando-a com transporte. Além disso, o ACS orientou sobre a importância da dieta e da atividade física leve, adaptando as recomendações à realidade dela. E aqui agora temos mais um conceito. A equipe dedicou um olhar mais atento e recursos adicionais para a Dona Joana, reconhecendo suas vulnerabilidades e garantindo que ela recebesse o cuidado necessário para diminuir as disparidades em saúde, certo? Então temos aqui 3 princípios que nós vamos trabalhar e que durante a aula vocês vão aprender a reconhecê-los para no final nós darmos a resposta. Falando brevemente então sobre a história de saúde no Brasil. Não temos como trabalhar leis orgânicas de saúde sem compreender a história que nosso país teve e sobre a luta que existiu para constituir o que é o Sistema Único de Saúde, né? O Brasil colônia, então, nosso primeiro período ali, né, como quiserem chamar de descobrimento, de achamento, como seja, o Brasil colônia, o Brasil foi com a vinda dos portugueses, né, eles trouxeram e foram instaladas aqui no Brasil epidemias de varíola. Nós tivemos um período de curandeirismo e nós tivemos também o papel filantrópico das Santas Casas. Não existia uma assistência médica no Brasil. Então, assim, para a grande população, pelo menos, não. Então, assim, houve essas epidemias de varíola. Essa questão do curandeirismo está muito atrelada ao xamanismo, então
a medicina tradicional indígena, dos povos originários, né? A medicina que existia, de fato, os médicos formados, eles trabalhavam dentro de uma medicina excludente. Por que excludente? Nós tínhamos poucos médicos aqui que atendiam a uma elite e eles tinham formação europeia, eles se formavam na Europa e depois iam trabalhar no Brasil, porque aqui no Brasil não existiam profissionais médicos, não existiam faculdades de medicina de fato. Então a medicina ela era importada. No período do Brasil Império, surgiram as primeiras escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. E nesse período, foi o período das epidemias aqui no Brasil. Na República Velha, nós tivemos a política café com leite, nós trabalhamos aí no nosso ensino médio, vimos tantas vezes, né? E a política café com leite, ela visava a exportação do que era produzido, principalmente o café. O Brasil sobrevivia muito da exportação do café. Então, houve um período na República Velha também de industrialização, de urbanização, da fuga do homem, né, do campo para as cidades. A medicina sanitarista nas cidades e nos portos, ela se iniciou nesse período para controle das epidemias, porque existia uma necessidade de melhorar a imagem do Brasil no exterior, porque o Brasil vivia de exportação. Então os europeus precisavam enxergar o Brasil com bons olhos para que esse produto que era produzido aqui fosse exportado. Nós tivemos em 1904 a revolta da vacina, quando a vacinação tornou-se obrigatória. Surge então na República Velha a Fiocruz e o Instituto Butantan, que tem essa grande importância até os dias de hoje, né? São nomes de peso. Nós tivemos então também na República Velha o surgimento do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920. No século XX, de fato, nós tivemos aqui o início da medicina previdenciária, em 1923, com a fundação das CAPs, né, pela Lei Eloy Chaves, que focava na previdência social para os ferroviários inicialmente. Em seguida, as caixas de instituto e pensão, as CAPs, formaram as IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, no governo Vargas. E aqui houve uma diferenciação, a separação pelas diferentes categorias profissionais. Houve um foco aqui na aposentadoria e a divisão entre aposentadoria e assistência à saúde. Posteriormente, as IAPs levaram ao surgimento do INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, que veio a formar o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que foi incorporado ao Ministério da Saúde no governo Collor. O modelo da medicina previdenciária ele é meritocrático e depende da contribuição de empregados e empresas. As CAPs atendiam contribuintes e seus dependentes, ou seja, se você não é contribuinte, você não tinha direito ao atendimento, você só teria direito se você contribuísse, você e sua família. O Ministério da Educação e da Saúde Pública foi fundado em 1930 e foi um marco importante na história da saúde no Brasil. Nos anos 50 e 60, surgiram serviços médicos particulares e medicina empresarial, tendo em 1953 surgido o Ministério da Saúde. Nos anos 60, em 1964, teve início a ditadura militar. Na década de 70, nós tivemos a criação do Fundo Rural, que passou a cobrir a saúde para os trabalhadores do campo, que antes não tinham acesso à saúde. Então a medicina foi se tornando aos poucos mais acessível para o resto da população. Na década de 70, houveram movimentos populares e as conferências de saúde defendendo a atenção primária à saúde. A reforma sanitária brasileira levou à ampliação de conceitos de saúde e doença, sendo a saúde um direito do cidadão e um dever do Estado. Vamos falar agora então da Declaração de Alma-Ata. A Declaração de Alma-Ata, ela foi assinada em 1978, foi uma reunião que ocorreu no Cazaquistão, na antiga União Soviética, que definia o conceito de saúde, era um conceito mais amplo de saúde. A atenção primária à saúde foi uma estratégia
para obter a saúde para todos. Então ele era um princípio, um conceito ouro aí que nós tínhamos. Um compromisso global de até o ano de 2000 levar a saúde para todos e através da participação da comunidade. Então temos aqui embriões de ideias que nós utilizamos hoje em dia no SUS, né, de princípios, de diretrizes do SUS. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, ela foi a primeira com a participação popular. Houve um debate sobre a reforma sanitária brasileira e a sua aprovação. Surgiu então o SUDES, o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, em 1987. Foi o embrião do que seria o SUS. A Constituição de 1988, então, aprovou o texto da 8ª Conferência Nacional de Saúde e houve a criação do SUS, elevando a saúde como um direito, certo? Então vamos lá. Constituição de 1988. O artigo 194 diz que saúde é direito assegurado inerente à condição de cidadão. Os artigos de 196 até 200, eles tratam da saúde. E o artigo 196 diz que saúde é direito de todos, dever do Estado. Então, ele vem trazendo ideias lá de trás da reforma sanitária, vem trazendo ideias da Conferência de Alma-Ata, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a Constituição de 88, ela solidificou essas ideias. O artigo 197 trata de ações e serviços de saúde que eles são de relevância pública. O artigo 198, ele estabelece o SUS. Então, olha a importância desse artigo. 199 assegura a livre iniciativa privada na assistência à saúde. O artigo 200 detalha atribuições do SUS. Vamos falar então das leis orgânicas de saúde, 8.080 e 8.142. Começando pela Lei Orgânica de Saúde, 8.080. Ela regula justamente todas as ações e serviços de saúde previstos desde a Constituição Federal. Então ela regula a saúde no Brasil. Em outras palavras, é isso. O que inclui aqueles executados por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, explica o SUS em detalhes. Então, como será o funcionamento do SUS? Ela regulamenta o SUS e traz como pontos principais saúde como dever do Estado, os princípios e diretrizes do SUS e atribuições do SUS. Competências das esferas, da esfera municipal, estadual e da União, participação do setor privado e vigilância em saúde. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O acesso à saúde deve ser universal e igualitário. Então, são ideias que nós já começamos a trabalhar aqui. O dever do Estado não exclui o das pessoas, família, empresas e sociedade. Então, não é só o Estado que é responsável pela promoção da saúde, pela garantia da saúde, mas também toda a sociedade como um todo, né? Inclusive as famílias, as pessoas, os indivíduos, enfim. Define princípios e diretrizes do SUS e os caracterizam. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, segundo as diretrizes do mesmo. Então, se seguirem as diretrizes do SUS, as instituições privadas podem participar de forma complementar. E aí existe uma diferença entre a saúde complementar e a saúde suplementar. A saúde complementar são tanto instituições filantrópicas quanto privadas, que elas agregam ao SUS, e a saúde suplementar são as instituições privadas, que elas vão ter serviços por fora do SUS, que são reguladas pela Agência Nacional de Saúde. Então, esse conceito aqui é interessante nós sabermos. Por contrato de convênio público, e ele dispõe também sobre remoção de órgãos ou sangue. Campos de atuação do SUS: vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador, saúde bucal, saneamento básico, vigilância nutricional, orientação alimentar, assistência terapêutica integral, formação de recursos humanos na área da saúde,
proteção do meio ambiente, política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos, etc. O governo federal, na Lei Orgânica de Saúde 8080, tem a função de definir, coordenar, formular políticas e normatizar. Então, quando vemos esses verbos aqui, nós atribuímos ao governo federal. Os estados também vão coordenar, juntamente do governo federal, executar e formular políticas e normatizar e participar. Quando tratamos de município, eles têm a função de executar, mas também de colaborar e de normatizar. Lei Orgânica 8.142, ela vai dispor sobre a participação social e financiamento do SUS. Então, enquanto a Lei 8.080, ela vai tratar da organização do SUS como um todo, a Lei 8.142 vai ter essas duas funções. Se for resumir, então, em dois conceitos, seriam isso: participação social e financiamento do SUS. Certinho? Regulamenta a participação da comunidade na gestão do SUS. Então, a participação social, com a redemocratização, após o fim da ditadura militar, ela foi cada vez maior. E aqui seguem princípios de alma ata, né? Os conselhos de saúde, eles são de composição paritária entre governo e sociedade civil. Então, metade desses componentes tem que ser de usuários. Dos 100%, de pessoas que formarão os conselhos de saúde, metade serão usuários. Então, olha a importância disso aqui. O quanto que ampliou, o quanto democratizou, o quanto empoderou os cidadãos para definirem sobre como que a saúde será tratada no Brasil. Então, os conselhos de saúde, eles são organizações. Entendam, nós trataremos de dois conceitos aqui, de conselhos de saúde e de conferências de saúde. Conselhos são organizações, conferências são eventos, certo? Então, os conselhos de saúde têm essa composição paritária, metade são usuários. Funções e periodicidade das reuniões, então vai dispor sobre essas funções e essa periodicidade. Eles atuam na formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então isso aqui já tem um link para a próxima aula, né? Aspectos econômicos e financeiros, que nós vamos tratar na próxima aula de financiamento. Cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Então conselhos existem nas três esferas, municipal, estadual e nacional. Tanto os conselhos quanto as conferências. Conferências de saúde, então, como eu disse, conselhos são organizações. Conferências são eventos. Então, são eventos periódicos a nível municipal, estadual e nacional que ocorrem de 4 em 4 anos. O número é 4. Avaliação da política de saúde e diretrizes para o SUS. Regras para repasse de recursos financeiros do SUS. Então, são nas conferências de saúde em que esses recursos financeiros, essas regras serão discutidas. As conferências são convocadas pelo Poder Executivo extraordinariamente pela própria ou pelo Conselho de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, as conferências podem ser convocadas fora desse período aí de 4 em 4 anos. Certo, vamos dar uma respirada e vamos começar aqui a falar sobre os princípios doutrinários do SUS. São muito fáceis. Os princípios doutrinários, para vocês decorarem, são 3 e são aqueles que começam com vogais. Então, começou com vogal? Princípio doutrinário. Princípios doutrinários, em algumas referências, são chamados também só de princípios. Quando falarem princípios do SUS em algumas referências, eles querem dizer os princípios doutrinários. E eles são 3. Equidade, universalidade e integralidade. O que é equidade? Equidade é a mesma coisa que igualdade? Não. Igualdade eu vou tratar a todos os cidadãos de maneira igual. Então esse desenho aqui, ele ilustra muito bem o que é equidade, né? A equidade ela é tratar desigualmente os desiguais. Então nós temos 3 pessoas aqui, né? Um aqui é portador de necessidades especiais, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ele, portanto, é mais baixo. Aqui temos uma criança e aqui temos um adulto.
Igualdade seria dar uma caixa para cada um deles para que eles consigam assistir o jogo de futebol que está passando aqui no fundo. Então, estou tratando de maneira igual. Mas eles necessitam de igualdade? Não, porque eles têm necessidades diferentes. Então, aqui eu vou elevar os recursos para aquele que tem menos, para que eles possam ser igualados, certo? Então, aqui, ele é um princípio de justiça social, porque ele busca diminuir as desigualdades. Não é tratar todos de maneira igual, mas tratar de maneira desigual os desiguais. Universalidade. Universalidade é acesso a todos os cidadãos sem exclusão. Então, se aparecesse aqui um ET, se ele fosse tratado como ser humano, ele entraria no princípio da universalidade. Universalidade, se eu tiver eu trouxe o ET aqui de brincadeira para ilustrar a ideia de universo, né? Para vocês poderem decorar também, para vocês poderem decorar não, mas para aprender mesmo. Se chega uma pessoa da Arábia Saudita no Brasil e ele se corta de alguma forma, ele vai para o hospital, ele vai ser atendido, vai passar por uma sutura ou não? A gente vai deixar de atender essa pessoa porque ela vem de outro país? Não. Eu vou deixar de atender alguém por a pessoa ter uma orientação sexual diferente? Não. Eu vou deixar de atender a pessoa por ela ter uma etnia diferente? Não. Então, universalidade é acesso a todos os cidadãos sem exclusão. Então, todo mundo vai ser atendido no SUS. Isso é universalidade. Integralidade, integral. O que é uma coisa integral? Total, completa. Então, a integralidade é uma integração dos diferentes níveis e setores de atenção. Fornecimento de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, coletivos, exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade de assistência. Então, se alguém tem uma necessidade de um tratamento mais complexo, ele vai ser atendido de forma integral até chegar a esse nível, né? E aí vai também ter uma intersecção com os outros princípios do SUS que nós vamos trabalhar agora. Princípios organizativos do SUS. Os princípios doutrinários, em algumas referências, eles são chamados de diretrizes do SUS, certo? E eles são 4. Falei para vocês aqui que os princípios doutrinários, eles eram chamados de princípios apenas. Aqui está errado, ó. São princípios organizativos, correto? Os princípios doutrinários eram as vogais, lembram? Agora aqui os princípios organizativos, eles serão... Quando passa assim, às vezes, você repete só a última palavra. Entendi. Os princípios doutrinários, então, eles vão ser aqueles que vão iniciar com vogais. Os princípios organizativos são aqueles que vão se iniciar com consoantes. Então são 4, tá? São hierarquização, descentralização, regionalização e participação popular. Então os princípios organizativos do SUS, nós vamos começar pelo princípio de hierarquização. Então remete à hierarquia, né? Organizar ações e serviços de forma hierárquica, de acordo com a complexidade tecnológica, de baixa, média e alta complexidade. Então nós temos aqui a baixa complexidade, atenção primária à saúde. Então são as UBS, basicamente. A baixa complexidade tem que ter uma resolutividade de 85%, certo? Média complexidade, 80 a 85, na verdade. Média complexidade, serviços ambulatoriais, de apoio a diagnóstico, hospitais gerais e de urgência, emergência, média tecnologia. Então aqui são serviços que eles podem ser ambulatórios de especialidades, por exemplo. Aqui na cidade de Paracatu nós temos como exemplo o SEM. Ele integraria um serviço de média complexidade. Então vocês estão percebendo que vai aumentando também a quantidade de tecnologia que nós temos. Alta complexidade são serviços hospitalares que requerem alta tecnologia, e aqui vão ser resolvidos a minoria das queixas desses pacientes. Descentralização. Então, inicialmente, o sistema público de saúde no Brasil ele era centralizado. Então, Brasília era onde tudo acontecia. Vocês concordam comigo que quem sabe o que Paracatu precisa
é o governo que está aqui, é a sociedade que está aqui em Paracatu. Então é como se nós colocássemos uma lupa na cidade de Paracatu e nós conseguíssemos enxergar bem os nossos problemas, o que nós precisamos. Então isso empodera a cidade e leva a uma melhor resolubilidade. Descentralização é a municipalização da saúde. Então pensam em um poder maior para os municípios. Dá união para os municípios, dá aos municípios o poder de administrar os serviços de saúde locais. Regionalização é uma organização das ações e serviços em regiões de saúde. Então, regiões de saúde basicamente são divididas entre municípios que têm alguma proximidade geográfica e que carregam em comum algumas características socioeconômicas e culturais. Objetiva garantir o direito à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais por meio da identificação e reconhecimento das regiões de saúde. Então, cada região de saúde vai ter para onde eu referenciar o meu paciente. Eu preciso de uma determinada especialidade, eu sei para onde que eu vou encaminhar esse paciente. É a partir daqui que nós definimos esse fluxo. Participação popular. Então isso aqui foi uma grande conquista da democracia. Através das conferências e conselhos de saúde surgiu essa participação popular no controle do SUS. É aquela ideia de composição paritária que nós trabalhamos agora. 50% dos pacientes são usuários. Então a participação popular ela é regida pela Lei 8.142 de 1990. Vamos trazer algumas questões aqui então para nós fecharmos? A Lei número 8.142 de 90 é um marco fundamental para o SUS no Brasil. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma de suas principais disposições? Então, vamos falar sobre Lei 8.142. Alternativa A. Instituiu que os conselhos de saúde teriam caráter exclusivamente consultivo, sem poder deliberativo para evitar interferências políticas. B. Limitou a participação nas conferências de saúde apenas a representantes do governo federal e estadual, excluindo a sociedade civil. C. Garantiu a participação da comunidade na gestão do SUS, criando os conselhos e conferências de saúde com representação paritária de usuários, trabalhadores e gestores. Ou letra D, estabeleceu que a transferência de recursos financeiros para o SUS seria feita apenas para os hospitais universitários, visando fortalecer a pesquisa médica. E aí? Letra C, garantiu a participação da comunidade na gestão do SUS, criando os conselhos e conferências de saúde com representação paritária de usuários, trabalhadores e gestores. Então aqui a gente está falando de nada mais, nada menos do que a participação popular. É um princípio que a gente trabalhou aqui, no nosso último slide, inclusive. Princípios organizativos, né? Que é a participação popular. Mais uma questão. A Constituição Federal de 88 definiu três grandes referenciais para o sistema de saúde brasileiro. O conceito ampliado de saúde, a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, e a instituição do SUS. Qual das alternativas abaixo apresentam dos princípios doutrinários fundamentais do Sistema Único de Saúde e sua correta definição? Letra A. Descentralização. Garante a autonomia dos estados e municípios na gestão dos recursos e serviços de saúde, aproximando a decisão do cidadão. Universalidade. Assegura que a saúde é um direito de todos, com acesso a todas as ações e serviços de saúde, sem distinção ou preconceito. Letra C. Regionalização e hierarquização. Organiza a rede de serviços em níveis de complexidade crescente para otimizar o fluxo dos pacientes. Letra D. Participação popular. Permite que a comunidade exerça o controle social sobre as políticas e ações de saúde através de instâncias colegiadas. Então, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Lembra do macete das vogais? Pois é, universalidade. Então, se eu ler a palavra princípios doutrinários, que nós temos aqui, nós pensamos imediatamente nas vogais, né? Então, universalidade. Aqui na frente está o conceito justamente do que é universalidade.
Caso clínico que nós trouxemos no começo da aula. Vamos pegar aquelas partes-chave que estavam dentro do nosso caso clínico e vamos trabalhar agora. Garantindo seu acesso ao sistema de saúde independentemente de qualquer condição, renda ou status social. Que conceito é esse? Que princípio é esse? Aqui nós temos o princípio doutrinário da universalidade. Então todos serão atendidos. Então, independentemente de qualquer condição, lembra do ETzinho lá? Aquilo lá foi para poder decorar. Traçou um plano que incluía não apenas o tratamento medicamentoso e acompanhamento na UBS, mas também visitas domiciliares de um agente comunitário de saúde para monitoramento e suporte e encaminhamento para o serviço social para avaliação de auxílio e uma futura consulta com cardiologista para manejo especializado. Qual que é o princípio que nós temos aqui, gente? O princípio doutrinário é o princípio da integralidade. Olha a nossa paciente aqui, Dona Joana, sendo tratada de forma integral. Então, não apenas o medicamentoso e acompanhamento da UBS, mas também visitas domiciliares, equipe multiprofissional aqui, ó, agente comunitário de saúde, serviço social, avaliação de auxílio, futura consulta com cardiologista para manejo especializado. Então, estou tratando minha paciente de forma integral. A equipe dedicou um olhar mais atento e recursos adicionais para a Dona Joana, reconhecendo suas vulnerabilidades e garantindo que ela recebesse o cuidado necessário para diminuir as disparidades em saúde. Então, nosso último princípio que nós temos aqui é a equidade. Por quê? Porque Dona Joana aqui ela vai receber recursos adicionais, um olhar mais atento. Então, nós estamos elevando Dona Joana a um patamar dos outros pacientes que não têm essas necessidades que ela tem. Trouxe para vocês aqui Salmos 37, capítulo 37, versículo 5. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele, que ele vai agir. Então, foco e vamos para a próxima aula.